Hoje eu vou propor uma reflexão para a gente pensar quem é que sai ganhando com tudo isso que está acontecendo, né? Cui bono é uma expressão latina que significa quem se beneficia, né? A quem beneficia, quem sai ganhando com isso, né? Então, por isso, esse é o nome da live. A gente pode refletir, eu acredito, sobre um outro ponto de vista, um pouco diferente do que todo mundo está analisando, né? Hoje, uma série de canais do YouTube, textos, estão fazendo, inclusive, ótimas análises, né? Mas estão analisando a coisa do ponto de vista político de nação, né? Mas a gente sabe que toda vez que acontece um evento político de grande porte, uma série de outros grupos, outros jogadores vão sair ganhando com aquele cenário, né? Então, quando o interesse desses terceiros, vamos chamar assim, começa a valer mais do que os agentes políticos, aí é que o negócio fica perigoso, e é o que tem acontecido nas últimas décadas, né? Cada vez de forma mais profunda e agora, nos últimos anos, de forma mais evidente. Mas vamos lá. Porque a gente tem sempre que fazer a gente tem que preparar o terreno, vamos chamar assim, né? Porque não se pode também analisar essa questão olhando por um lado apenas, né? Vladimir Putin é um sujeito que acredita ser um sucessor daquela ideia do Império Russo e, ao mesmo tempo, um reformador da União Soviética, né? Mas ele acredita que ele tem uma espécie de missão. Como a gente sabe isso? Pelas próprias palavras dele, nesse discurso, que quem tiver querendo entender mesmo isso, eu acho que vale a pena ler o discurso na íntegra, né? Você acha aí na internet, teve gente que traduziu. Durante a live, durante a transmissão, o pessoal do PHVox traduziu também, está lá no canal deles. Eles fizeram lives de 6 horas, parece, 8 horas. Mas, então, ali a gente percebe claramente, eu acho até que ele não teve nenhum interesse em ser sutil ali, nada disso. Ele descreve uma espécie de destino que ele acredita que a Rússia tem, que é essa herança da mãe Rússia, essa ideia que atravessa séculos, né? E, atrelado a isso, ele vê um aspecto religioso, espiritual nesse destino. Pelo menos isso está no discurso dele, assim, essa ideia. Isso não é a primeira vez que eu vejo ele falando algo nesse sentido, né? E se coloca como alguém que também foi incumbido assim pelo destino para colocar a Rússia naquela posição de grandeza da União Soviética, que era mais a posição de grandeza declarada, né? Porque a gente sabia que para aquilo funcionar, eles estavam precisando, por exemplo, de gulags para mão de obra, né? Os gulags,
assim como os campos de concentração nazistas, eles tinham uma função para o regime de trabalho também. Isso era colocado na conta. Eles contavam com isso. A economia desses dois regimes totalitários contavam com esse tipo de escravidão. É um tipo de escravidão, né? Um trabalho forçado. Então, era apenas declarado todo aquele sucesso, porque se fosse expor também os verdadeiros, a realidade ali, né? A verdade que estava acontecendo lá dentro, já essa grandeza toda seria diminuída. Então, o Putin, fiz esse parênteses aí, acho que até é longo demais, mas dá para ver isso, que ele se coloca como alguém que quer retomar essas duas imagens em uma coisa mais moderna. E aí eu fico pensando se não é uma espécie de experiência russa que ocorreu à maneira oriental deles na China, né? Porque é famosa uma frase do Mao Tse Tung, que ele fala, não, nós não queremos o comunismo de Marx, nem de Lenin, nem de Stalin. Que alguém fala para ele do tipo de comunismo, ele falou, não, a gente não quer nem, a gente quer um comunismo chinês. E eu acho que o Xi Jinping é o cara que conseguiu completar isso. Que é um regime, fica até... não tem uma palavra, porque ele é tão específico, ele não faz parte de um gênero de regimes. Né? E eu acho que o Putin tem essa ideia de construir esse regime, e às vezes me parece que ele encara isso como uma missão mesmo, entendeu? E o fato dele declarar, né, a ocupação durante a reunião do Conselho de Segurança foi, no meu entender, ele poderia esperar uma hora que ia mudar. Não, a ideia era mostrar que ele não está ligando para aquilo lá. Foi um recado. Né? E logo em seguida fala sobre as possíveis sanções que acabaram nem vindo. Porque o próprio governo russo disse que não estava se importando muito com a possível saída do SWIFT, porque eles já tinham eles criaram um novo sistema de compensação de pagamentos junto com a China e com outros países. Isso já existe. Mas eles ainda estão lá e não vão ser expulsos porque alguns membros não querem, porque isso vai dificultar os negócios. Né? Às vezes, quando eu vejo assim, o que está acontecendo, é uma versão amenizada, né, do que aconteceu com a Polônia. Né? Foi meio abandonada, né, na Segunda Guerra, e agora está acontecendo assim. Porque, no meu entender, o pessoal da OTAN, de certa forma, iludiu um pouco o governo ucraniano. Eles não afirmavam nada de proteção, mas acho que falava, sabe, fica tranquilo aí, fica tranquilo, entendeu? E eu acho que ele só percebeu isso no último dia, por isso que ele fez aquele discurso lá, inclusive uma parte dele falando em russo. Mas, enfim, então, isso para mim indica que era algo que muito provavelmente já estava na cabeça do Putin quando ele chegou ao poder em 2000. Porque já era parte de eu anotei o nome de um professor dele,
Ah, não, não anotei, não. Eu anotei só um cara, o nome de um cara que eu li um artigo hoje. Ó, é um que fala nesse mesmo sentido de destino, assim, entendeu? E esse cara se chama Sergei Karaganov. Ele é presidente honorário do Conselho de Política Externa e de Defesa da Rússia e supervisor acadêmico da Escola de Economia Internacional e Relações Exteriores da Escola Superior de Economia. O cara foi nomeado pelo próprio Putin. Então, é alguém com muita influência. Ela escreveu um artigo enorme, que está lá no RT, falando, e eu acho que ele eu cheguei a essa conclusão e acho que esse artigo apenas confirmou. Mas, vamos voltar lá. Tem um tal de Anatoly, eu não lembro agora o sobrenome, que foi um professor do Putin e que, inclusive, morreu envenenado durante a campanha política do Putin. E o cara deve gostar muito de chá, entendeu? Não pode tomar chá. E ali, ele era o quê? Fazia 8 anos, 9 anos, né, em 1999, que foi a campanha, fazia 8 anos que tinha desmoronado a União Soviética. A gente tem que pensar isso naquele contexto. Né? Existia, e o próprio Putin vai falar sobre isso no discurso, existia não era um consenso total tudo que estava acontecendo ali no ano de 91. E ele, como um funcionário da KGB, e que foi até por meio desse professor, que trabalhava numa prefeitura, que ele conheceu o Medvedev. Então, a gente vê que aquele grupo ali era o grupo que não concordava já com aquelas decisões do final da União Soviética com relação a esses outros países, mas que cederam por causa da pressão política internacional, né, da época. E aí o que aconteceu? Isso ficou guardado na mente dessas pessoas por... o Chico Castelhano pôs o nome do cara aqui, Anatoly Sabitchak, não sei como fala. Então, isso daí, você vai ver que ficou guardado ali na cabeça dele, e exatamente do jeito que foi feito, né? E todo o discurso que ele fez, isso estava sendo planejado há muitos anos, só estava esperando uma oportunidade. E essa oportunidade foi dada pelo Biden, que colaborou com isso, praticamente. E agora completou aquilo que era evidente que ia acontecer. Né? Porque um momento como esse, as economias fragilizadas, um presidente mais fraco, comandado por um grupo em torno dele que ganha muito dinheiro com um evento como esse. Ganha dinheiro, ganha poder, como a gente vai ver, e ganha na implantação da sua agenda. Só tem alguns grupos de pessoas, de empresas, que só saem ganhando com isso.